Noite. Eu peço desculpa a quem nos estava a ver, mas tive aqui um problema técnico. Peço desculpa, mas telemóvel teve aqui um stressito. Portanto, vamos retomar. Eu vou deixá-lo aqui quietinho, não vou mexer mais nele. Eu peço desculpa, foi culpa minha. Desculpa, Rui. Agora a culpa foi minha, peço desculpa. O meu telemóvel teve aqui Outra um vez. stress. Vamos ficar aqui até amanhã, não há problema. Também não tenho fome, por isso. Só aqui convidar o Noel. Deixa eu aguardar mais um bocado. O problema é que isto está. O meu telemóvel está sempre aqui em notificações e eu sem querer carreguei numa e isto mudou-me de página e mandou-me direto abaixo. Por isso é que eu estou a dizer que eu agora não vou mexer mais nele. Ok. Não, Será que é esta? desculpa, a culpa foi minha, apareceu-me aqui uma notificação, eu vou deixar o telemóvel quieto. Continua, desculpa. Vamos só agora um minuto que eu vou mudar de posição já agora. Fico aqui no sítio um pouco mais confortável. Estamos? É agora? Eu Será estou, que... tu estás? Ai, Eu acho que estou. Já não sei. Já não sei se estou ou não. não sei, onde é que a gente está? Onde é que a gente está Já agora? não sei de nada se Ah, estou ou não estou. Mas eu acho que sim. Estás-me a ouvir, não estás? estou. Ok. Vamos então. Estamos online, certo? Estamos. Será que é Estamos. desta? Sim, acho que é disto, acho que é desta. Ok. Bom. Bem, amigas e amigos, mais uma vez desculpem, sei que vocês estão a entrar e a sair destes lives há cerca de meia hora, o que realmente foi um início de noite bastante promissor, mas de qualquer forma estamos aqui com o Rui Pedro e espero que agora que seja realmente ver. E eu estava a dizer há pouco que fiquei muito feliz por o Rui Pedro ter aceito o nosso convite para esta conversa, porque o Rui Pedro é uma pessoa que a gente estima muito, é uma pessoa que tem muito para dizer também em relação ao seu trabalho que a gente segue e que é inspirador. E, antes de mais, queria já agora falar aqui, se alguém ainda não conheceu o Plant-Based Treaty, podem, enquanto estamos aqui a falar, ir ao nosso website e assinar. Nós precisamos de assinaturas no nosso Plant-Based Treaty, por isso aproveitem. E eu vou falar mais, se calhar, sobre isto durante este direto. Rui Pedro Fonseca, que é sociólogo, autor, reside e trabalha no Porto, doutorado em 2013 em Espanha, no País Basco. Durante cerca de 10 anos, investigador associado ao Instituto de Sociologia da Universidade do Porto. E desde 2014 é investigador integrado no Centro de Investigação de Estudos de Sociologia, aqui em Lisboa, no Instituto Universitário de Lisboa. Está correto ou tem alguma imprecisão nisto? Não é nada Pontos e disso. vírgulas estão adequadas. Está tudo Tudo lá. exatamente como disseste. Perfeito. Os interesses da pesquisa do Rui Pedro Fonseca estão centrados nas relações entre humanos e animais explorados para fins alimentares. Atitudes e percepções de indivíduos humanos em relação à carne e aos animais usados para fins de consumo e processos ligados à sua exploração. Também tem pesquisado a relação entre as políticas. Também tem feito pesquisa relacionada com as políticas educacionais ligadas à sustentabilidade ambiental. Isto já é muito percurso, não é? Já tens feito aqui uma série de coisas bastante interessantes dentro desta temática. Mas, Rui Pedro, fala-nos um bocado sobre ti. O que é que te trouxe, o que é que trouxe este caminho? Porque é que começaste a investigar neste caminho?
Olá, Noel, outra vez. Olá a todos e a todas e obrigado pelo convite. Queria só retribuir ahm, o caloroso piropo que me inspira aqui são vocês, sobretudo. Eu gosto muito de estar contigo cada vez que te vejo, não são às vezes as muitas que estou contigo e com a Alice, mas ver-vos só deste lado de cá do ecrã e ver o que vocês fazem pelos animais que vocês salvam e cuidam na verdade, muito inspirador. E, e obrigado. E obrigado pelo que vocês fazem e obrigado também pela inspiração. Ah, em relação ao meu percurso, ele começou, se calhar, aos 21, 22 anos, quando comecei a ver vídeos de matadores, quando comecei a questionar-me em relação às minhas práticas alimentares. E eu acho que começou aí, foi com a tomada de consciência de que as minhas práticas alimentares, por mais normais que fossem, eram contra os meus princípios. E óbvio que eu depois tornei-me vegetariano aos 21 anos, já vão mais de 21 anos, portanto, agora já tenho 44, o tempo passa rápido, mas quando tive que fazer algum esforço para em relação à tomada de decisão para ver os tais vídeos dos matadouros, portanto, na altura só havia pouca informação disponível no YouTube, mas a que havia foi suficiente para eu alicerçar as minhas convicções de que nunca mais tocaria em carne. E comecei a lidar mais com a pesquisa relacionada com animais de produção, um pouco antes do meu pós-doutoramento. Eu comecei a fazer alguma pesquisa online em relação, por exemplo, às formas que animais não humanos são representados no contexto mediático, mas assim um pouco mais a sério o percurso começou com o meu pós-doutoramento. E sobretudo agora. Portanto, não é, apesar de terem passado até alguns anos, cerca de 9 ou 10, em que eu já me dedico a isto um pouco a sério, parece que foi ontem, porque eu sinto que tenho muito ainda que aprender e conhecer e também de forma complementar de dar a conhecer. Esta é a minha condição, é fazer a pesquisa, publicá-la e fazer a ponte para os demais, neste caso os demais humanos. E este é o meu processo de intenções, basicamente. Portanto, em suma, eu já comecei há alguns anos, mas parece que comecei ontem. É isso. Eu falo do percurso académico com este tipo de pesquisa, com este tipo de temáticas. Sim, sim, porque até é um assunto que está, nós estamos tipo no início, isto tudo tem a ver com esta temática, está no início. Nós somos aquela geração que está de alguma forma a levar isto um pouco mais a sério, um pouco mais organizado, daí haver tanto para fazer neste momento, não é? Sentimos todos que temos um percurso ainda longo pela frente e aquilo que fizemos até agora parece um pouco insignificante, embora não seja de todo. Isto leva-me a um dos teus projetos que acho que foi através daí que nós nos conhecemos. Eu acho que o primeiro dia que nos vimos foi numa apresentação do teu livro na FNAC, uma FNAC qualquer, já não me lembro qual foi, e isso leva-me à Vaca que não ri, não é? Que é o livro que acabou por te tornar uma pessoa mais conhecida dentro do movimento cá em Portugal. O próprio nome da obra sugere aquilo que tu tentas de alguma forma desenvolver no livro, que é a forma como os animais são representados e realisticamente em praticamente todos os aspectos da vida cotidiana das sociedades modernas. E eu pergunto, que livro é este e onde é que apareceu a inspiração para escrever? A inspiração parte dos princípios e convicções de que há coisas que estão a acontecer que estão erradas.
e que estão omissas e que estão nas quatro paredes das produções da pecuária intensiva e não só. Isso é o que está errado. Mas também o que está errado é o desfazamento de informações que nós temos acesso e que nos mentem e que nos omitem o que se passa no interior deste tipo de locais de produção e da base. Esse livro não é um livro muito profundo nesse aspecto, mas no contexto português creio que dá um passo um pouco importante para tentar desconstruir um bocadinho as tais representações mediáticas em torno destes animais. Lá está, que são omissoras, mas também que mitificam as formas que eles existem e são tratados. A inspiração, não sei, eu não sei aplicar a palavra a mim, lá está, a inspiração tem a ver com os princípios que eu tenho e com práticas que eu considero que deveriam ser éticas e que passa, obviamente, pelo renegar de práticas e comportamentos que não impliquem o sofrimento destes animais. Não sei se a questão foi ou não respondida, mas... Sim, claro, a inspiração... Obrigado por responder. Acho que é um bocado... O livro aborda a temática e o problema de uma como nunca tinha sido abordada cá em Portugal, e isso do que tu já falaste, e acaba por endereçar o problema por uma maioria dominante que está condicionada pelo próprio doutrinamento do sistema. E a minha próxima pergunta, sendo tu sociólogo, como é que tu caracterizas a maioria dominante? Aí falas cultura, falas sistema educacional, falas pessoas em particular? Pessoas em particular. Acho que os três juntos, porque realmente é uma das expressões que tu usas bastante no teu livro, não é? Do adormecimento e da manipulação à qual a maioria dominante está sujeita. Mas porquê é que isso acontece? Porquê é que a maioria se está tão renegada para esse tipo de comportamento? Eu acho que há práticas e comportamentos que se reforçam também. Óbvio que existem instituições e instâncias que reforçam este tipo de práticas e comportamentos. Uma delas são os mídia. E claro que para existir espaço mediático, para existir um espaço a nível de tempo mediático, é necessário que haja dinheiro. E o dinheiro é essencial e é o dinheiro que basicamente governa muitos dos interesses económicos, porque óbvio que a economia que nós estamos assentos é uma economia neoliberal, em que as regras são muito escassas face àquilo que é o princípio adjacente a esta economia, que é o princípio de maximizar o lucro com o mais rápido possível, e este tipo de práticas são aplicadas na produção pecuária. Mas este tipo de comportamentos são reforçados sim pelos agentes mediáticos, mas também pelo que há pouco tempo tenho reparado, e caso falemos mais adiante destes dois artigos, que procuram precisamente estudar este tipo de fenómenos, tem a ver com o próprio contexto escolar, ou seja, a instância da educação em Portugal e não só, é um grande concorrente para que os estudantes e as futuras gerações continuem a ver os animais não humanos como recursos. Obviamente também temos depois o contexto familiar. O contexto familiar é um contexto importante para a reprodução de práticas alimentares que estão altamente sedimentadas. Depois há outros fatores que concorrem para o consumo de produtos de origem animal, e um deles que, a meu ver, é cada vez mais estudado, tem a ver com a masculinidade. E porquê? Porque usualmente os consumidores que têm mais resistências para deixar o consumo de carne são os homens. E porquê? Porque o consumo de carne está muito associado com uma questão de poder, com uma questão de dominação.
com uma questão de barra proteína, ou seja, carne muitas vezes é associada à proteína, mas óbvio que nós sabemos que a carne não é o único recurso proteico, existem mais de base vegetal. E de tal forma este fenómeno é flagrante, a meu ver, que podemos perceber, por exemplo, que a grande maioria das pessoas que são ativistas pela causa animal ou que são vegetarianas são pessoas do sexo feminino. Okay? Portanto, isto também é manifesto. Portanto, há vários fatores. Há fatores de ordem mais institucional, neste caso os mídias, as empresas, o próprio Estado cumpre com um papel regulador deste tipo de práticas. A própria legislação também é importante porque regula este tipo de práticas. Eu apenas relembro, por exemplo, que a própria legislação portuguesa, que é transposta de outras da Europa, por exemplo, permite que hajam castrações e mutilações sem anestésicos, permite, por exemplo, que animais não humanos sejam confinados ou mesmo presos. Portanto, isto está previsto na lei portuguesa e noutros países europeus. Isto perante um presente momento, ou uma época que já é moderna, em que supostamente estes animais não humanos são designados como animais que experienciam bem-estar. Portanto, também a própria palavra bem-estar, que é constantemente usada, quer no contexto económico, quer no contexto político, é uma palavra que pode, e mesmo no contexto mediático, no contexto da publicidade, é uma expressão que soa bastante bem, na verdade, mas que depois nós vamos esmiuçar as práticas reais a que estes animais experienciam e, portanto, percebemos que não há nenhum bem-estar animal. Portanto, mas há esta dissonância entre entre as nossas convicções, aqui falo de nossas, em geral, não só ativistas, não só de investigadores, mas também de consumidores, porque grande parte dos consumidores discordam em absoluto com o que se passa no contexto da pecuária, e a dissonância tem a ver com isto mesmo, ou seja, não concordam com isto, mas depois têm comportamentos que concorrem para que isto aconteça. E neste aspecto, uma das questões que o livro aborda é precisamente a tal questão da omissão e da mitificação. Portanto, nós, agentes culturais, nós, cidadãos, nós, consumidores, nós, Estado, nós, legisladores, nós, empresários, nós estamos constantemente a omitir as práticas de produção que implicam a violência e que implicam o sofrimento destes animais em relação a nós próprios. Nós mentimos, nós omitimos este tipo de práticas e depois criamos todo um conjunto de mitos para que continuemos a consumir produtos que, no fundo, mesmo quem não é ativista sabe que são produtos que implicam o sofrimento dos animais não humanos. Então, dentro dessa perspectiva instrumentalista, né, que referes tão bem no teu trabalho, achas que consideras então que há uma certa consciência na maioria, não é? No consumidor e nos agentes, em todos os agentes culturais, há uma consciência daquilo que está a acontecer, mas no entanto não há uma reação como seria de esperar. E são questões que nós debatemos muito. O que é que leva uma pessoa a ser confrontada com uma realidade que é uma realidade abusiva, uma realidade opressiva, uma realidade que inclui tanta violência e haver um certo conforto em poder manter esse tipo de comportamentos ou ajudar a que esses comportamentos se prolonguem. De onde é que virá este fenómeno? Não sei se me consegues dar aqui algum tópico que a gente possa refletir um bocado sobre isso. Existem fatores que concorrem para que exista realmente esta dependência em relação a produtos de origem animal. Óbvio que os fatores exógenos que há pouco tempo falei são muito importantes. A pressão social é importante, ou seja... Os fatores religiosos também podem ser incluídos? Sim, mas se bem que por vezes se misturam com os culturais, ou seja, por vezes nós temos práticas associadas a um simples jantar de Natal
E Sim. mesmo pessoas ateias têm sido práticas, mas por hábito, por uma rotina que não tem a ver pelo menos na consciência de muita gente, que seja ateia, que não tem a ver com um ritual religioso, mas com a prática, que é um costume. Vá. Sim, Às vezes eu a concordo cultura. contigo, mais do ponto de vista em que muitas das pessoas socorre-se da desculpa de Deus para continuar, de que Deus pôs os animais na terra para nós nos alimentarmos deles. É uma das Sim, desculpas sim, mas esse muito tipo de discurso, utilizada. que é um discurso antropocêntrico, não é Sim. apenas apanágio das pessoas religiosas. Também acontece no próprio discurso escolar. Uhum. Curiosamente, o próprio discurso escolar é sistemático que a forma que estes animais não humanos são representados no discurso escolar é uma forma antropocêntrica, no sentido em que eles são designados como bens, são designados como recursos económicos. E aqui a questão da alteridade e a questão do seu bem-estar, ou mesmo a questão da sua autonomia, nunca é vinculada, não é? Porque o que está aqui em questão são eles para nós enquanto recursos. Só isso, mais nada. Portanto, este tipo de doutrina, este tipo de mentalidade predomina não só na religião, mas também ecoa mesmo nos discursos escolares em Portugal, mas não só. Em Portugal eu já estudei o tema, há pouco tempo publiquei sobre o assunto, mas também é um tema, portanto, que ecoa com outros países mais desenvolvidos, animais não humanos, aqueles que são usados para fins alimentares, enquadram-se neste tal discurso utilitarista e antropocêntrico em que eles supostamente têm que ser usados para fins económicos ou para fins alimentares. E neste âmbito não cabe aqui qualquer aso para respeitar a sua autonomia, a sua essência. Portanto, todas as questões que têm a ver com o seu bem-estar ficam completamente, portanto, de lado. Sim, sim, exato. Eu estava aqui a tentar, porque há dentro daquilo que é a construção da moralidade e da ética na sociedade mais contemporânea, nós estamos a debater com este grande problema que muitos já dizem que é o maior crime da humanidade, é o que nós estamos a fazer aos animais neste momento, a maneira como nós estamos a desenvolver todo um sistema alimentar que é baseado no seu sofrimento. Achas que podemos considerar esta relação com os animais como que um alimentador de um certo atraso civilizacional que nós ainda vivemos hoje no que diz respeito à ética e à moralidade e à compaixão? Achas que essa relação de desprezo por aquilo que são os outros seres e mesmo os ecossistemas que está a atrasar essa evolução moral e ética e a nível de compaixão? A pergunta que me faz é muito pertinente, mas há aqui contornos de teor filosófico que honestamente não consigo dominar. Eu tenho a minha opinião, obviamente, mas a minha forma de trabalhar e de pensar é mais uma forma mais fundamentada com estudos, digamos, com aquilo que é factual ou aquilo que pode vir a ser um facto. E, na verdade, por mais... Claro que é imoral, mas há aqui questões que estão associadas à produção animal, nomeadamente o aquecimento global antropogénico, nomeadamente os impactos ambientais da produção pecuária, nomeadamente os impactos para a saúde humana, que também são nefastos, precisamente devido ao consumo de carne vermelha e outros produtos análogos. Há também aqui questões associadas, como por exemplo a gestão danosa de recursos naturais, que são questões que já estão devidamente fundamentadas pela ciência e documentadas pela ciência, e que aqui questões éticas / morais que não são especuláveis, que já são, portanto, factuais, e que nos fazem perceber de que começa já a ser tarde para lidarmos com este tipo de questões e para darmos a volta a este tipo de impactos que são cada vez mais nefastos por parte do setor da pecuária. Eu acho que, nesse aspecto, a ciência pode ser um bom aliado e tem que ser o único aliado, na minha opinião, a ciência mais que a filosofia,
para que as pessoas e os consumidores possam, e sobretudo os agentes que gravitam em torno da política, possam dar a volta ao status quo. E o status quo, neste momento, diz-nos que o setor da pecuária e o setor da política são dois setores que têm laços bastante fortes. Nós sabemos que existem lobbies bastante fortes entre a política e o setor da pecuária. Basta, por exemplo, relembrar-me que há pouco tempo uma petição que foi ao Parlamento e que tinha a ver com o fim neste caso, com a punição mais exemplar das produções suinícolas em Portugal. Uhum. Eu recordo que esta petição que foi à Assembleia foi, portanto, vetada ou foi reprovada pelos partidos maiores, neste caso o PST. Sim, pelos partidos da governação. Sim. Exato. O PST e o PS, por exemplo, vetaram completamente esta petição. E isto é um sinal claro de que, mesmo perante desastres ambientais que são causados pelo setor da pecuária e que estão à vista de toda a gente e que são mediatizados, mesmo perante isto o Estado decide empurrar o problema para a frente com a barriga, fingir que nada se passa e arranjar mais uma solução pseudo que realmente a curto prazo e a médio prazo não vai resolver nada. Portanto, é um exemplo em que o setor da pecuária, neste caso o setor da produção suinícola, tem luz verde para fazer o que faz, neste caso a destruir completamente o rio Lis em prol do lucro, não é? Sim, sim. E serão muitos outros exemplos seriam muitos outros exemplos que a gente poderia usar nesse setor e que nós todos conhecemos, a questão do transporte de animais vivos também, todo esse desviar do negócio para outros destinos para que se possa manter e para que possam continuar esses acordos entre o poder político e a pecuária em Portugal. Eu fiz a questão anterior porque obviamente que eu não sou uma pessoa das ciências, sou uma pessoa da terra, por assim dizer, da prática, de meter mãos à obra, e eu questiono-me obviamente sobre aquilo que é factual, mas também por aquilo que vai para outros campos. Porque da minha experiência pessoal, porque nós convivemos com muita gente, há muita gente que nos visita, e geralmente dessa experiência vem uma noção de que nós estamos demasiado desconectados para sequer percebermos a urgência daquilo que estamos a enfrentar. É isso que eu sinto. As pessoas, mesmo aquelas que têm alguma preocupação, e mesmo gerações mais novas, têm alguma preocupação ambiental e que percebem que há erros que foram cometidos e que precisam ser corrigidos, não sinto nelas que haja essa emergência, que haja um enfrentar da situação com a gravidade que ela apresenta. Porque, de certa maneira, nós distanciámos muito daquilo que é o mundo natural. Nós criámos um mundo que é o mundo dos humanos e, como não temos praticamente contacto nenhum com o mundo natural, acabamos por não nos aperceber de uma forma realista e científica daquilo que se está a passar. E é por isso que eu me debruço um bocado sobre essa questão mais filosófica, porque eu vejo esse atraso. Acho que parece que o mundo está a andar a um ritmo que nós não conseguimos acompanhar. E há vários fatores que certamente estão a contribuir para isso, e eu julgo que a desconexão entre o ser humano e o mundo natural e os animais está a contribuir, de certa forma, para esse atraso. Gostava de avançar agora para um artigo que tu partilhaste comigo há dias, e eu estive a ler muito atentamente. Tu tens um artigo que publicaste o ano passado na Springer Nature, se não me engano é assim que se diz, e esta editora, esta é uma editora que tem milhões de publicações académicas, se não estou em erro, e também tem uma política de diversidade, equidade e inclusão. Acho que há muito dentro das temáticas que realmente são aceites para fazerem parte desta plataforma, uma plataforma de divulgação de textos e no teu caso foi um pós-doc, não, isto não foi um pós-doc, isto foi um artigo simplesmente, exato.
eu queria-te fazer algumas perguntas, porque eu, ao ler este trabalho, claro que vi uma continuação, para quem já te conhece, vi uma continuação do teu trabalho e o teu trabalho evoluir para outros caminhos. O que eu não sabia é que os teus caminhos estão-se a cruzar, porque tu, antes de te dedicares o teu trabalho mais à questão ambiental e à questão dos animais, o teu trajeto tinha sido feito mais pelas artes, não é? Trabalhavas mais pelas artes e abordaste o feminismo através da representação nas artes. Se não me engano, pelo que eu estive a ler, é um bocado esse trabalho. E agora, nesta altura em que tu estás a evoluir como investigador na área do direito animal, não do direito animal, da sociologia e da relação entre os humanos e os animais, estás a trazer esse tema para a tua pesquisa também. E eu achei isso muito interessante, porque neste artigo tu fazes um enquadramento com o ecofeminismo, com o ecocentrismo e o interseccionalismo. E nós, no Animal Save Movement, é uma das nossas bandeiras é o interseccionalismo, porque realmente entendemos que nós, para entender uma luta, temos que entender todas as lutas, porque a base da opressão é o sistema, o patriarcal, como nós o conhecemos. E eu queria que falasse um bocadinho sobre este trabalho e o que é que... Já agora, o nome do trabalho, eu traduzi, li em inglês, eu traduzi, tomei a liberdade de traduzir para português o título, Os Impactos da Pecuária, uma visão geral crítica de livros do ensino primário. Este artigo, este projeto foi desenvolvido em torno daquilo que tu encontraste em manuais da nossa escola, os manuais que são utilizados para as nossas crianças aprenderem nas escolas portuguesas. Se não estou julgo que estou certo. Queria que desenvolvesse um bocadinho. Ok, estás certíssimo. E porque a conversa, eu sabia que a conversa ia para aqui, eu tive de tirar notas, porque o que está a acontecer ultimamente é que eu tenho publicado artigos e de repente tenho que me focar no próximo que aí vem. E isto deixa-me depois sem ponto de contacto com aquilo que eu fiz. E porque este artigo em particular, juntamente com o outro, que já diz respeito a questões, ou uma amostra diferente desta, porque esta amostra do tal artigo refere-se a uma amostra de 46 livros escolares que vão do 1º ao 7º ano, o outro contém uma amostra que vai do 8º ao 12º ano. Portanto, são estudos muito aprofundados do que é publicado em Portugal em matéria de pedagogia ambiental que implica 3 temáticas que eu procurei estudar. A temática A é a alimentação e a saúde, a temática B é o bem-estar animal e a temática C, o ambiente e a sustentabilidade. Óbvio que eu procurei retirar algum sumo deste tipo de subtemáticas. Por exemplo, na subtemática A, tentei perceber, na subtemática animais, alimentação e saúde, tentei perceber com que frequência, por exemplo, é que os livros classificam animais como consumíveis, por exemplo, como carne, como peixe. Tentei perceber se as dietas de base vegetal são abordadas como fontes fiáveis e também proteicas. E também tentei perceber se há ou não recomendações para a redução das dietas de base animal, em particular da carne vermelha. Na subtemática bem-estar animal, tentei perceber se os livros escolares representam animais em locais que são representativos, ou seja, em locais de produção intensiva, ou se os representam em locais que não são representativos, ou seja, em locais de produção extensiva, porque nós sabemos que a produção intensiva é aquela que predomina no contexto do Ocidente. Tentei perceber no âmbito desta subtemática se o sofrimento destes animais é tornado visível ou invisível e se, tal como os animais de estimação, por exemplo, cães e gatos, os animais da pecuária são também animais que são representados ou que são, em relação aos quais as crianças também têm que ter preocupações morais para com estes animais. Por fim, em relação à subtemática ambiente e sustentabilidade, eu procurei perceber se os impactos ambientais da produção pecuária são tornados visíveis e se existem ou não recomendações
para se reduzir o consumo de carne e se as dietas de base vegetal são vinculadas como dietas mais amigas do ambiente. Se tu quiseres, eu falo muito rapidamente dos resultados. Eu, eu ia-te perguntar os resultados, por isso podes já adiantar. Perfeito. Ok. Ok. Pronto. É importante também dizer, e aqui é uma questão metodológica importante que eu devo mencionar, é que em relação a este tipo de livros, fez-se uma análise mista, quantitativa, mas também qualitativa. Ou seja, na parte quantitativa, aquilo que eu fiz foi mensurar ou contar o número de incidências portanto, que as subtemáticas em questão vão aparecendo. E depois também fiz uma análise mais qualitativa, ok? Para tentar ser muito mais claro, e vocês vão percebendo isto ao longo desta muito rápida apresentação destes resultados. No âmbito do subtema Animais, Alimentação e Saúde, no total de 780 menções, estas subtemáticas, quase metade ou em quase metade, estes animais não humanos são abordados como recursos económicos, são abordados como fontes de riqueza, são abordados como bens de exploração. Estou a citar termos dos livros. São abordados como carne, como couro, como fiambre, como salsichas, ou seja, são constantemente, ou são de forma predominante, representados portanto, como carne, como referenciais ausentes. Depois também são abordados como essenciais para a nossa alimentação. Há 111 menções à carne, ao leite e ao peixe como fontes proteicas e de cálcio. Depois também, curiosamente, as leguminosas são abordadas apenas nenhuma, nem duas, nem três, mas 0 vezes como fontes de cálcio ou como fontes proteicas, o que é, no contexto, ou neste presente momento, é uma questão que nos deixa, ou que me deixa a mim bastante inquieto em relação ao futuro. Há apenas também uma menção aos alimentos de base vegetal como fontes possíveis para recorrermos, portanto, como fontes que têm cálcio, neste caso feijão, couve, brócolis e tofu, apenas uma menção que, portanto, reconhece estes alimentos como alimentos suficientes para obtermos o cálcio. E há também apenas 8 menções em relação aos impactos nocivos para a saúde através da carne vermelha ou dos laticínios. Em relação ao bem-estar animal, nós temos no total de 770 menções, temos 165 menções que fazem, portanto, referência ao bem-estar animal. Aqui é importante dizer que 95 menções, ou que em 95 vezes os animais surgem em produções extensivas e depois, curiosamente, temos apenas 13 representações em que eles surgem em produções intensivas. Portanto, há aqui uma inversão total do que se passa na verdade. E porquê? Porque os livros escolares, ao invés de representarem animais não humanos, os que são usados para fins alimentares, de forma factual em locais de produção intensiva, estão a representá-los em produções intensivas, que não são representativas. Depois também existem 53 referências aos animais de estimação que surgem como giros, engraçados, fofos, doces, brincalhões e que são animais que têm que ser cuidados e têm que ser protegidos. De forma comparativa, nós temos 4 menções em relação aos animais da pecuária que supostamente são animais merecedores do nosso cuidado e proteção. Portanto, aqui é importante comparar que nos tempos modernos a própria escola vincula este tipo de cuidados desfasados que temos que ter consoante a espécie de um animal. Por fim, muito rapidamente, e depois passamos para a discussão dos resultados se tu quiseres, a última subtemática, nós temos 129 menções em relação ao ambiente e sustentabilidade e apenas uma
que encoraja a redução de carne ou de peixe pelos seus impactos ambientais, o que também é muito preocupante. Só a título de exemplo, caso tu coloques depois o artigo disponível online, ele tem acesso aberto, há uma figura que é paradigmática, que é uma espécie de esquema que contém ilustrações com texto e que incentiva as crianças a pouparem a água. Portanto, nós temos aí todo um conjunto de incentivos, ou seja, poupar a água através do cuidado que temos que ter com a água da torneira, quando se lava os dentes, ou quando lavamos a louça, ou quando estamos no banho, mas depois, quando se sabe que 1 quilo de carne vermelha implica o gasto de 15 mil litros de água, este tipo de questões não estão mencionadas neste tipo de incentivos à poupança de água, o que é muito preocupante. Portanto, há aqui todo um conjunto de questões que são vinculadas pelo discurso escolar em Portugal e que surgem no âmbito da educação ambiental que são bastante preocupantes para as nossas futuras gerações. Mas isto podemos também discutir, se tu quiseres, mais adiante. Sim, porque esse pequeno apontamento que tens lá da poupança de água foi uma das coisas que também me chamou a atenção e até me fez lembrar, porque nós fazemos algumas apresentações e já agora volto a falar do Plant-Based Street e nós andamos a levar o Plant-Based Street às escolas e temos uma apresentação preparada. E um dos exemplos que eu uso para realmente, que é um paralelismo com isso também, da poupança da água, que é a poupança de papel, não é? Que se costuma dizer para poupar o papel, não tirar o ticket do multibanco e essas coisas todas, não é? Que o sistema nos vai dizendo de uma forma a minimizar o problema, porque serve só para minimizar o problema, não serve para atacar o problema de fundo. E eu costumo usar esse exemplo, porque se tu não consumires papel nenhum durante um ano, poupas 9 árvores. Se não consumires carne de vaca, poupas 3.432 árvores. Mais uma vez, isto não é transmitido, isto são dados que vêm do relatório das Nações Unidas, não são dados que vêm de um sítio qualquer. Por isso, estamos sempre dentro do mesmo fenómeno de minimizar o problema e iludir as pessoas, fazendo-nos acreditar que com pequenas coisas estão a mudar de alguma forma ou sentirem-se envolvidas com a solução para o problema, quando isso não está a acontecer porque a base ou o maior influenciador da crise que nós estamos a viver não está a ser endereçado, não está a ser sequer trazido à discussão. E é engraçado que em todo lado a gente veja este tipo de exemplos. Deixa-me só pegar aqui nos meus apontamentos. Sabes que eu hoje tive que fazer uns apontamentos, que isto não é uma conversa qualquer, não é? Pronto, já falámos dos resultados do teu estudo. Que conclusões, então, é que tu tirarias, tu como sociólogo, tu como investigador, o que é que está a falhar? Onde é que nós estamos a meter e que soluções é que a gente poderia encontrar para reverter um bocado isto? Achas que é possível? Achas que é possível combater todo este poderio, que é um poderio económico que domina completamente a educação em todos os aspectos, seja nas escolas, seja nos mídias, estamos constantemente a ser bombardeados. A gente sai de casa e está logo a ver aquele outdoor, depois aquela publicidade, depois aquele anúncio na rádio, depois é a televisão, depois está em todo lado. Nós não conseguimos viver nem sequer 20% do nosso dia no exterior sem ser bombardeados com este tipo de coisas. Como é que achas que a gente podia fazer alguma coisa? Bom, antes de mais, o preocupante do estado das coisas é que os livros escolares refletem um modelo educacional em Portugal, que é um modelo que está patenteado naquilo que é o referencial de educação ambiental, que é um documento que está público, que está publicado e que pertence ao Estado, que é o Ministério da Educação que o rediz. A minha questão que se coloca é quais são os critérios e quem é que está por trás da redação deste documento. Eu acho que é bastante preocupante o tipo de linhas orientadoras deste documento e de tal forma que os resultados que eu falei muito rapidamente e que constam nestes 2 artigos, este é um deles que estamos a falar, são resultados bastante preocupantes, porque a escola, na verdade, está a agudizar ainda mais este tipo de
de questões. Ou seja, quando a escola deveria estar a endereçar o consumo de animais não humanos como uma questão ou como uma matéria que diz respeito aos impactos coletivos no ambiente e também no planeta, a escola não está a fazê-lo. E a escola deveria ecoar documentos que são oficiais e que pertencem a ONGs inquestionáveis, como documentos do IPCC, que dizem que a correlação entre o aquecimento global antropogénico e a agropecuária, que são questões que estão bastante interligadas. A escola deveria também ecoar documentos das próprias Nações Unidas. Lembro-me, por exemplo, de um documento que foi publicado já em 2008, que é um documento um bocadinho antigo, mas já começa a referenciar os impactos da pecuária no meio ambiente, e por aí adiante há todo um conjunto de documentos que depois mensuram a própria pegada ecológica e carbónica do setor da pecuária, e este tipo de questões simplesmente não surgem neste tipo de livros escolares, o que é preocupante. E também é preocupante perceber que quando este tipo de questões não são vinculadas nos livros escolares, nós não estamos a equipar as novas gerações com instrumentos e com conhecimento para colmatar os problemas que já estamos a experienciar. E os problemas são gravíssimos. A falta de água é um problema grave. Mas, mesmo que haja falta de água, o Estado português, mas não só, outros Estados de outros países mais envolvidos, continuam a usar a água como um recurso precioso para o setor da pecuária. Isto é muito preocupante, acontece de forma sistemática, e com isto também, não é? Uma matéria que deveria ser tratada com muito cuidado, é uma matéria que continua a ser negligenciada. E eu creio que a única forma de tratar a matéria com alguma propriedade deveria implicar que existissem agentes que não estivessem ligados necessariamente à produção animal, não é, na redação deste tipo de documentos, porque eu acho que é isso que acontece, isso é um problema grave, e é um problema grave de omissão e de distorção de práticas que criam problemas a larga escala, neste caso práticas ligadas à produção de animais não humanos. Nem de propósito, aqui a Paulinha fez aqui um comentário que mostra todo este contrassenso, e ela própria diz, as escolas facultam emendas vegetarianas, não é? Hoje em dia, está estipulado por decreto, mas não há nenhum tipo de ação de sensibilização para que os alunos queiram escolher as emendas vegetarianas, por isso são simplesmente a cumprir um papel que não tem nada a ver com a educação, é apenas uma resposta a uma exigência de um setor da sociedade que neste momento já quer que isto seja uma realidade. Não há, de facto, um envolvimento da escola com o que está por trás de haverem pessoas que são vegetarianas ou veganas e que têm este tipo de preocupações. Porque este comentário tem bastante sentido neste contexto. Eu, antes de avançarmos para as últimas perguntas, que também já estamos a chegar quase ao final, não queremos que demorar muito mais tempo. Em relação a esta temática, há uma frase que realmente eu tirei do teu estudo, que resume isto tudo, e eu vou só ler porque é apenas um parágrafo, e eu acho que resume muito bem isto tudo, que é que tu dizes, ao neutralizar a opressão de animais enquanto promove a ausência de moral, a educação nas escolas permite distanciamento emocional, facilitando a aceitação da ideia de que certas espécies são matáveis e são produtos substituíveis. Ou seja, tu resumes nesta frase praticamente toda esta problemática, porque estas escolas não estão a distanciar completamente a nível emocional e a nível factual também as crianças da realidade e da problemática da exploração animal e da problemática de todo o problema ambiental que estamos a enfrentar neste momento, não é? Em absoluto. E isto concorre com aquilo que há bocado tu disseste. Porque há um distanciamento físico tão grande entre consumidores e animais não humanos. Isto também concorre, porque quando as pessoas não conhecem animais não humanos e quando não estou com eles, o tal desfazamento físico, não há contacto emocional, não pode haver. É impossível que haja. E nesse aspecto, eu lembro que já publiquei sobre o assunto
pessoas que lidam com animais diariamente e mesmo que os matem, por vezes têm conflitos internos. Por exemplo, eu já entrevistei pessoas que têm problemas e que lidam com um abate e que têm problemas em bater um porco porque têm um laço com ele. Mas isto não acontece com consumidores que vivem na cidade, por exemplo. Para os consumidores é muito fácil consumir a carne não conhecendo o indivíduo, que neste caso é o animal que deu, portanto, origem à carne. E neste aspecto a escola está a contribuir para agudizar este tipo de problemas e não está a fornecer ferramentas para lidarmos com este tipo de questões, que têm a ver com o sofrimento destes animais, que têm a ver com os impactos nefastos ambientais, que têm a ver com mudanças climáticas e que têm a ver também com um tipo de sistema alimentar que é insustentável na forma como está. Não chega para todos. Da forma como estamos a alimentar é simplesmente insustentável e é responsável a médio prazo. Então, antes de avançarmos para a última pergunta, que será uma pergunta um bocado fora deste contexto, mas que tem a ver com o teu trabalho, mas quero-te lançar se calhar um novo desafio. Gostava que tu falasses um bocadinho do teu ponto de vista e do porquê de neste momento estás realmente a trazer as questões do interseccionalismo e do ecofeminismo e destas questões que geralmente há dentro. Eu falo pelo movimento do qual faço parte, onde estes às vezes são questões que não querem ser muito discutidas porque dizem que não devemos misturar lutas, quando nós entendemos que isto não é uma mistura de lutas, existe um opressor comum e é importante, se nós queremos mudar o mundo, é importante conhecer o mundo que queremos mudar. E há muitas coisas que estão erradas que têm a ver exatamente com esse opressor comum. O que é que isto representa para ti? Porquê é que isto é importante e porquê é que trouxeste isto para o teu trabalho, esta abordagem a estes temas? O que está aqui em questão são mais as lentes que eu uso para fazer a análise deste tipo de questões. São as lentes. Eu podia usar as lentes, por exemplo, do setor da pecuária e este tipo de lentes, ou este tipo de análise que é feito pela ciência da produção animal, é um tipo de ciência bastante utilitarista, que vê animais como bens rentabilizáveis a curto prazo, obviamente. A vantagem que eu tenho em usar as lentes do ecofeminismo, por exemplo, ou dos Critical Animal Studies, a vantagem que eu tenho com isto é que eu consigo perceber quais são os impactos da produção animal e das ideologias também associadas que estão interrelacionados. Uhum. Neste sentido, por exemplo, ideologias como o racismo, como o especismo, como a homofobia, têm muitos pontos em comum. Um deles é que a vítima é menor do que a pessoa ou do que o indivíduo que traça este tipo de juízo de valor. O outro deles é que é merecedor de ser menor. Ou seja, por exemplo, aplicado a animais não humanos, o princípio adjacente é nós comemos animais porque temos esse direito, porque eles são menos do que nós, eles estão cá para isso, por exemplo. Este tipo de ideologia acompanha-nos ao longo da história em relação a outras raças, em relação a outros sexos, em relação a outras minorias. E eu creio que este tipo de lentes são bastante úteis para conseguirmos perceber que, de facto, existem mecanismos em comum quando existem minorias que, pela sua espécie, ou pelo seu género, ou pela sua cor, são discriminadas. Portanto, não é que eu faço uma abordagem profunda ao ecofeminismo, porque não faço, apenas faço menção nos artigos que o ecofeminismo e mesmo os Critical Animal Studies podem ser bastante úteis para percebermos melhor este tipo de dinâmicas que estão implícitas no consumo de animais não humanos. Eu acho isso incrível e dou-te os meus parabéns por também abordar essas temáticas, porque são muito importantes, porque realmente acho que há
há poucos documentos que estejam acessíveis onde também se faça referência a esta relação entre o poder e as minorias e a origem da opressão sistémica, porque é disso que nós estamos a falar quando falamos da exploração animal. Deixa-me voltar aqui às minhas notas, porque, por último, o teu trabalho acabou por me inspirar a mim para me debruçar sobre uma das coisas que ao longo do meu trajeto destes últimos anos de ativismo, uma das coisas que me tem preocupado, que é sentir que o próprio ativista de libertação animal ou da causa animal está contaminado pelo fenómeno que tu descreves no teu trabalho, aquele fenómeno de haver fatores que acabam por criar uma certa dissonância e até um certo conforto em relação a algumas coisas, como se as coisas tivessem a ficar melhores. E eu vejo toda esta questão, tu já falaste isso há pouco, a questão do bem-estar animal, ou o bem-estarismo, como é falado por nós. Eu vejo o sistema a pegar nessa arma, a arma do bem-estar animal, para de alguma forma adormecer um pouco aquilo que é o ativismo evolucionista, que é um ativismo mais de outro extremo, não é? Porque nós, para mudar qualquer coisa que seja demasiado má, precisamos de ter alguma coisa demasiado extrema do outro lado para combater. Isto não acredito que se possa fazer uma mudança destas no meio, na moderação, só na moderação. Claro que a moderação também tem o seu papel, mas eu vejo isso porque em conversas com alguns colegas, por vezes, dou por mim a debater esta questão de ter muitos ativistas que apoiam medidas de bem-estar animal, medidas que têm como único propósito, na minha perspectiva e na perspectiva de algumas pessoas com quem eu tenho falado, dar a entender ao público, dar a entender ao consumidor que há uma preocupação com os animais ao ser explorados. Eu vejo isto como uma perpetuação da exploração, porque se as pessoas deixarem de reivindicar a exploração, porque acham má, se forem convencidas que a exploração já não é má, ou que é menos má, certamente que os comportamentos delas irão ser continuados, porque não há tanta urgência, não é? Já não estão perante, as pessoas não veem as imagens do matadouro, só veem as histórias, como disseste há um bocado, nos próprios livros. A maior parte dos animais que são descritos ou documentados ou mostrados estão num contexto que não é o contexto onde eles vivem, na realidade, porque essas imagens não chegam. E depois, ao mostrarmos que há gaiolas maiores, ou que o transporte é feito de uma maneira mais segura, ou que há galinhas que vivem no campo durante os seus 20 dias, não é? 20 dias que vão viver no campo até serem abatidas, porque o prazo geralmente a vida de uma galinha ronda ali um mês, eles em pintos certamente que não andarão no campo. Estas ideias que são formadas de bem-estar, como é que tu achas que poderão estar também a afetar esta percepção do próprio ativismo em relação a este tema? E só para dar um exemplo, há dias respondi um questionário por um trabalho da faculdade e colocar uma questão do transporte de animais vivos como sendo algo muito mau, e é algo horrível, sujeito aos animais a um stress imenso, e foi-me questionado que soluções é que eu poderia apresentar para que este sofrimento fosse minimizado. E eu disse de uma forma muito, muito franca, acabar com o sítio para onde eles vão. Uhum. É a única maneira de nós tirarmos o animal do transporte, porque o transporte vai ser sempre estressante, é acabar com o sítio para onde eles vão. E a pessoa ficou um bocado atrapalhada com a minha resposta, porque não estava à espera. Ou seja, há uma certa necessidade de sentirmos que podemos mudar o bem-estar dos animais, sendo que o final deles é sempre o mesmo. E o tempo de vida que eles vão viver será sempre o mesmo. Cada vez é mais curto, cada vez é mais confinado e cada vez é com menos estímulos, cada vez é mais industrial. Por isso,
o que é que o bem-estar animal, o que é que o bem-estar animal poderá estar a fazer nesse sentido? Achas que faz sentido o que eu digo? Ou já pensaste nisso em alguma altura? Consegues ver esta questão como sendo pertinente? Ou o que é que tens a dizer sobre isto? É uma questão muito pertinente, mas antes de mais, defendendo as pessoas que defendem o bem-estarismo, eu percebo que quem gosta de animais quer se agarrar a alguma coisa, não é? E a questão do bem-estarismo, se calhar, é alguma coisa que nos podemos agarrar e ter esperança num futuro melhor para estes animais. Mas também eu recordo que o bem-estarismo muitas vezes parte do próprio setor que explora animais não humanos. E sabe-se que muitas das vezes este tipo de discurso é um discurso apenas pró-económico e pró-legitimador das práticas que já existem. Eu dou um exemplo. Existe uma campanha europeia em torno da carne de porco, designada como Let's Talk About Pork. Esta campanha assentava em 3 pilares complementares. Um deles era as questões ambientais. A segunda parte complementar era o bem-estar animal. E uma outra tinha a ver com a saúde humana. Curiosamente, também é uma campanha que foi financiada por fundos europeus. E é uma campanha que foi levada a cabo por 3 ou 4 empresas portuguesas e espanholas, portuguesas de produção animal. Óbvio que, do ponto de vista do consumidor, este tipo de campanhas são um sossego, porque dão a impressão que realmente que há coisas que mudaram. Mas depois, na prática, nós percebemos que as práticas são as mesmas. Mas mesmo que as práticas mudem, mesmo que aumentem uma jaula de uma galinha 10 centímetros, ou mesmo que prolonguem a companhia de uma vaca e de uma cria, em vez de ser 5 dias, são 15. O que é que isto muda? O que é que muda, por exemplo, o facto de continuarem a existir castrações sem anestésicos a estes animais? O que é que muda o facto de continuarem a haver mutilações a estes animais? Por exemplo, corte de cornos. O que é que muda o facto de continuar a haver, por exemplo, separação entre mães e crias? Porque estas coisas têm que haver. Só há leite de vaca com a separação de mães e de crias. Só há consumo de carne de porco com a castração de animais não humanos, neste caso animais suínos. Portanto, não há, por mais mitigadoras que sejam as medidas, eu creio que, e eu aqui sou mais pessimista do que tu, eu creio que o bem-estar não vai existir enquanto existir produção animal. E o bem-estar também não vai terminar de matador. Há sempre momentos de mal-estar que estes animais experienciam durante o seu tempo bastante curto de vida, porque nós sabemos que animais não humanos usados para fins alimentares têm um tempo de vida bastante encurtado, precisamente devido à urgência em criar produto e a escoá-lo muito rapidamente para o mercado. Portanto, por um lado, eu percebo a preocupação de ativistas, mais vale ter um pássaro de mão que deixa voar, e estou a usar aqui uma expressão especista, mas sinceramente a mim soa uma bluff muitas vezes, e eu não vejo mudanças na prática a acontecerem no que concerne às práticas de produção animal. Parece-me quase tudo igual, honestamente. Sim, e nisso eu estou totalmente. A questão que eu te coloco é porque eu obviamente que imaginei que estivesse alinhado com a minha linha de pensamento, porque eu estou completamente de acordo contigo. Eu não vejo o bem-estar animal como algo positivo sequer de ser falado quando estamos a falar, quando é falado do nosso lado, porque tudo que está a ser feito no domínio do bem-estar animal já está a ser feito pela própria indústria. Eles é que quase que patentearam o bem-estar animal. Exatamente porquê? Porque precisavam de convencer uma maioria de consumidores que, de alguma forma, precisa de manter a sua consciência um bocado mais tranquila em relação aos seus comportamentos. Do nosso lado, eu acho que nós nunca deveríamos estar a falar sobre bem-estar animal. Porque não é o nosso papel. O nosso papel é lutar pela libertação animal e pelo fim da exploração. Não por uma exploração menos mau, por um transporte menos longo. O final está lá e o final é o abate para lucro.
Não há... Uhum. E mesmo que se, como tu disseste, mesmo que se consiga um espaço maior ou que se consiga mais recursos, mais campos verdejantes, como acontece em setores como o do leite, que é muito usado isso, o final está sempre lá e o final da vida dos animais está sempre breve e não acredito. Se pensarmos que para a próxima, imaginemos que a próxima galinha de uma determinada exploração vai ter uma gaiola maior. O que é que muda para a galinha anterior? Ou o que é que muda para aquela? A realidade de cada indivíduo é aquela onde ela cresce. Para o animal em si, o bem-estar não existe, não é algo que chega a ele. O bem-estar existe para nós sentirmos menos peso na nossa consciência. Uhum. Sim, E concordo. olha, se queres acrescentar mais alguma coisa Não, quero em relação a agradecer-te. Quero agradecer-te este convite. E é bom falar contigo sempre, mesmo com pessoas a ouvir. E algumas, 31 pessoas. Um, e no fundo é isso. E voltar a reiterar o meu agradecimento e reconhecimento pelo trabalho que vocês fazem. E já agora, lançar o repto, se existirem aqui professores a ver, por favor que levem alunos ao vosso terreno e que vejam como é que interações positivas interespécie podem ter lugar. Neste caso é sempre vão ver o Noel e a Alice e os vossos colegas a lidarem com animais não humanos da forma que lidam e acho que é mesmo inspirador. E eu reitero o meu agradecimento ao vosso trabalho por eles e por mim, porque Salveiro é um regalo para a vista. E eu espero um dia visitar-vos também. Eu espero que não seja, que não demore muito, era para ser este próximo fim de semana, Eu mas sei, pronto, tu estás sempre a mil, tu não consegues parar, não é? Por isso, mas ainda bem porque dá-nos uma oportunidade de ter o teu conteúdo a vir cá para fora e poder-nos inspirar por haver pessoas que estejam a trabalhar em diferentes setores, diferentes realidades, diferentes temáticas, diferentes profissões, a fazer aquilo que está ao alcance delas para conseguirmos mudar alguma consciência e conseguirmos dar aqui algum abanão a este sistema tão adormecido. E por último, quero perguntar, esse skate ainda está a funcionar ou eu bem estou a tentar visto? voltar a andar, mas não é, nem sempre é fácil, mas sim, vai andando. Olha, e a próxima vez que vieres, eu pego em ti ao colo, está bem? Porque eu estou mais Ok, de pesado. acordo. Eu estou mais pesado, é melhor não tentares outra vez. Eu lembro-me das duas costas que tive. Mas peguei em ti ao colo, hein? Peguei em ti ao colo, consegui. Já Sim, agora, sim, para quem não sabe, sim, o foi. Noel tem quase 2 metros e pesas quanto? 100 quilos, por aí? Estou um bocadinho acima agora, que eu desleixei-me um bocadinho, por isso. Ah, Mas é? Ok. anda-se sempre por aí. É por aí. Pronto. Mas olha, um abraço grande para ti, obrigado por este bocado. Foi um início complicado hoje, estávamos a ver que isto ia Obrigado, ser difícil e foi Mia, difícil. por entrar Depois a minha acabou por nos escorrer, porque se calhar não teria sido preciso se eu tivesse logo começado com este telemóvel, mas pronto, depois também engrenou aqui e aqui. Mas nós tínhamos falado de tudo, desde o início da conversa hoje, lembras? Pronto, disseste, epá, não dá muito jeito, tinhas que ser tu a dar o início. Pronto, Exato. estava desenhado, por isso tinhas também a fazer parte. Mas Por olha, isso, não, olha, obrigado a todas e a todos os que estiveram aí desse lado e um beijinho muito era, grande para todos, um abraço para todas e sim, não, diz. desculpa, estás a esquecer de uma coisa. O que é que vai acontecer este fim de semana? Eu ia falar disso agora. Ok. Eu vou falar de duas coisas, que é, este fim de semana temos um evento que o Rui era um dos nossos convidados, mas ele meteu-se em mais uma das suas trapalhadas de investigação e de aprendizagem e por isso não vai poder estar presente esta vez, mas este fim de semana vamos ter um evento aqui no nosso refúgio. Ainda temos algumas vagas, as vagas são limitadas, mas se quiserem vejam na nossa página, nós temos lá nos eventos o evento para este fim de semana, que é um fim de semana inteiro que vamos ter algum ativismo, mas é mais uma coisa relaxada em que vamos estar a conversar e a estar com os animais e também vamos ter uma vigília, que é algo que nós fazemos com uma regularidade aqui no Matadouro do Montijo,
porque continuamos a achar que é necessário também irmos lá e mostrarmos que estamos atentos e que estamos alerta e continuamos a olhar para eles e olhar por eles. E vamos lá prestar testemunho às vítimas da exploração. Vamos ter nesse dia a presença do Heitor Lourenço aqui connosco, que ele vai à vigília e depois vem para o nosso santuário, vamos todos almoçar e depois devemos ter uma conversa, tipo um círculo de partilha, onde podemos falar do que sentimos e do que nos vai na alma. Por isso deixo-vos o convite, se ainda tiverem hipótese, este fim de semana temos algumas inscrições ainda abertas. E mais uma vez, Plant-Based Street, e não se esqueçam de assinar. Não sei se, Rui, tu já assinaste, de certeza. Sim, já assinei. Claro que Por sim. isso não te esqueças, Plant-Based Treaty é um acordo que nós estamos também a falar, tem muito a ver também com esta parte da sustentabilidade. Eu enviei o teu artigo para a nossa querida Anita Crank, para ela ler, porque ela certamente que vai gostar do conteúdo. Já enviei para ela, depois se ela me der feedback eu partilho contigo. Mas pronto, deixo-vos agora e uma boa noite para todos e obrigado por terem estado aí este bocadinho connosco. Obrigado, Noel, mais uma vez. Obrigado, Estamos? Mia. Obrigada. Boa noite para todos e até uma próxima. Até breve. E para quem chegou agora, este direto irá ser partilhado nas nossas páginas, portanto, para quem não teve a oportunidade de ver desde o início, poderão ter a seguir. Olha, Pronto. o Heitor Lourenço entrou agora, entrou no fim. Oi, Heitor, até ao fim de semana. Abraço. Pronto. Obrigada a todos. Uma boa noite. Obrigado, tchau. Obrigado.